Fala galera, vamos conversar sobre rede urbana? É muito importante destacar que as cidades não ficam isoladas no espaço geográfico. Pelo contrário, elas são conectadas entre si, formando a rede urbana. Essa rede ela vai ter intensidades de conexões diferentes nas regiões também onde as economias são diversificadas. Regiões mais desenvolvidas tendem a ter a rede mais complexa e muito mais densa. Regiões menos desenvolvidas tendem a ter as conexões mais fracas e dispersas no espaço. Isso pode acontecer tanto em diferentes países, mas também é observado dentro de um único país. E o Brasil é um grande exemplo disso. Lembra de Milton Santos falando sobre região concentrada? Ele falava mais ou menos sobre esse assunto. Hoje nós temos o centro-sul do Brasil, que pega nessa concepção de Milton Santos, o sudeste e sul do Brasil, a região conectada entre si e com o mundo. Por quê? Porque os sistemas de transporte, de comunicação e as dinâmicas econômicas são mais fortes. Então, essa circulação de pessoas, mercadorias e serviços é uma das formas de nós analisarmos a conectividade, a densidade dessa rede urbana. É importante, então, a partir de agora, destacarmos alguns termos sobre cidades, sobre urbanização. Primeiro, o conceito de cidade pode ser alterado de um país para o outro conforme a sua realidade local. No caso do Brasil, nós temos o IBGE, que classifica o que é cidade e não é, e no Brasil é necessário ser reconhecido como sede do município pelo governo federal para ser classificado como cidade. Então, o que não for sede do município será classificado como distrito oficialmente aqui no Brasil. Outro ponto importante é a classificação de tamanho de cidades. O que é uma cidade pequena, média e grande? Também vai depender do país. Como nós estamos no Brasil, eu vou usar a classificação do IBGE. No Brasil, cidade pequena é uma cidade que vai ter população de até 100 mil habitantes. A partir de 100 mil habitantes até 500 mil habitantes, nós classificamos como cidade média. Cidade grande é a partir de 500 mil habitantes no Brasil. Então você pode analisar na sua região, na sua cidade, qual é a classificação conforme o IBGE. Mas isso é algo pertinente ao Brasil. Se você mudar de país, o critério vai ser diferente porque a realidade da estrutura urbana também será diferente. As cidades crescem conforme os interesses econômicos. Um dos fatores que atrai a população para a cidade é a economia, geração de empregos, comércio, renda e por aí vai. Conforme algumas cidades crescem, o seu tecido urbano, ou seja, a sua construção física, ela vai se espalhando, vai crescendo e vai juntando com as cidades vizinhas. Quando eu tenho duas cidades se conectando fisicamente, nós temos ali um fenômeno chamado de conurbação urbana, quando o tecido de uma cidade se conecta ao outro. É muito comum nas metrópoles. Por exemplo, São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, Osasco, Guarulhos. Você não consegue perceber visualmente onde termina uma cidade e começa a outra, somente pelas placas que indicam ali o limite de município. Isso é muito comum, então, nas regiões mais urbanizadas, geralmente atrelado às metrópoles. Pegou a ideia? Conurbação, junção? Ah, professor, mas então não vira uma cidade só? Não. Existe o limite e em cada território o governo municipal tem sua própria autonomia. Mas é claro que geralmente há uma conversa, há uma articulação urbana formando uma região metropolitana. Dá uma pesquisadinha sobre região metropolitana, que é importante também trazer esse conceito a mais. Bom, as cidades também têm hierarquias entre si. Algumas cidades são classificadas como globais, por exemplo, Nova York, Paris. Alguns autores consideram São Paulo uma metrópole global financeira. Mas por que seria essa metrópole global? Seria uma metrópole que tem uma influência em escala geral, global. Por exemplo, Nova York é o centro econômico mundial. A principal bolsa de valores hoje do mundo fica em Nova York. Além de ser também um centro cultural. Você sabe que não se produz lá os vídeos, mas muito que se produz na mídia global mostra Nova York ou os pensadores estão em Nova York. Então, é uma cidade global, é uma cidade que tem uma influência em escala mundial. Outro conceito importante são as megacidades, que não tem nada a ver necessariamente com a influência, mas nesse caso com o tamanho e a densidade. São cidades geralmente acima de 10 milhões de habitantes com uma alta densidade populacional. Lembra de densidade? Densidade é a quantidade de população por área. No caso de cidade, a gente utiliza lá quantos habitantes por quilômetro quadrado.
Algumas cidades entram na classificação de megacidade, mesmo tendo 8 milhões de habitantes, porque a densidade é muito intensa. O território dessa cidade é pequeno em relação à sua população. A densidade, então, é elevada. Então, essas são as megacidades. Quando eu tenho duas metrópoles que se conurbam entre si, ou seja, eu tenho duas metrópoles importantes e vai crescendo o tecido urbano entre elas. As cidadezinhas ao redor dela, que orbitam a metrópole, vão crescendo e vão se conurbando, vão se juntando no tecido urbano. Nós vamos ter a formação das megalópolis. As mais famosas, Boston, Boston até Washington, pegando ali o eixo da Filadélfia, Nova York. Nós temos Tokaido, ou Hokkaido, melhor dizendo, que é de Tóquio a Hokkaido, o maior eixo urbano do mundo, com 35 milhões de habitantes. E aqui no Brasil nós temos a própria megalópole em formação, que é o eixo Rio-São Paulo. Entre Campinas, no interior de São Paulo, até a capital do Rio de Janeiro, nós temos formando ali essa conurbação das cidades que formam essas metrópoles, dando origem ao eixo Rio-São Paulo, que é a nossa megalópole brasileira. Outro ponto importante também é falar sobre algumas cidades que se destacam na produção do conhecimento científico voltado à tecnologia, que são chamados de tecnopolos. Os tecnopolos são cidades, são regiões que se concentram pesquisas, instituições de pesquisas e também produtoras de alta tecnologia. Exemplo, Vale do Silício nos Estados Unidos. Outro exemplo, aqui no Brasil, a região de São Paulo, onde nós temos cidades que são focadas no desenvolvimento de pesquisa em tecnologia. Lá nós vamos ter a Unicamp, lá nós vamos ter a Federal de São Carlos, a UFSCar, onde o desenvolvimento de tecnologia de ponta é algo que se destaca na pesquisa, atraindo também empresas que são dessa área. E para nós terminarmos, existe um esquema estruturado que nós chamamos de hierarquia urbana. O que nós adotamos hoje no Brasil é uma metrópole nacional, no caso São Paulo estaria no topo dessa classificação, a principal cidade do Brasil, porque ela influencia todas as demais cidades no Brasil. Professor, mas eu nem vou para São Paulo, mas a empresa que você usa a telefonia, a empresa bancária, provavelmente a sede é em São Paulo, então de uma maneira indireta você usa sim os serviços de São Paulo, dessa conexão de São Paulo. A sede de grandes empresas de varejo fica em São Paulo, então ela tem uma influência maior sobre as demais, e ela vai influenciar todas. Abaixo dela nós temos a metrópole regional, que a área de influência não será de todo o Brasil, mas uma região com uma certa proporção de tamanho, vai ter uma variação conforme o seu poder. Depois nós temos um centro regional. Dentro de uma metrópole regional, do território de uma metrópole regional, nós vamos ter vários centros regionais. São cidades já de um porte médio, que atraem população para umas questões um pouco complexas, mas não tão complexas, que envolvam ali uma metrópole regional. Além dos centros regionais, nós vamos ter também as cidades locais. São cidades pequenas que dependem de outros níveis para conseguir acesso a uma educação, à saúde de nível médio e complexo, ou seja, cidade muito básica. Geralmente são cidades dormitórios e muito comuns também ao redor das metrópoles. Então, a hierarquia vai classificar a cidade conforme a sua área de influência. Deu para notar? Deu para entender? Volta o vídeo e reveja. Tem dúvida? Coloca no comentário e até o próximo vídeo.